pro time, cara, eu nunca vou olhar para tempo de casa. Essa pessoa veio, performou mais e por isso que ela está sendo promovida. Cara, é muito difícil, às vezes, um gestor só dar conta de 30 pessoas. Mas e o mais? E melhorar de vida, e alcançar os objetivos. Mas esse cara, ele pode sair da área comercial e ir para outras funções. Por que é importante contratar o pré-vendedor? Você está sendo desenvolvido para se tornar um vendedor. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Marcelo Bittencourt. E eu sou Matheus Marcondes. Bora para mais um Toca o Sino Podcast. E hoje em clima de carnaval. Não é carnatal, é carnaval. No último, o F fez uma mistura do Natal com carnaval e aí ficou o carnatal. Agora hoje é só carnaval, né? Não, mas eu entendo o F, pô. Dezembro foi Natal, logo, né? Acabou de passar, então fevereiro. A gente tá em fevereiro, velho. Sim, mas o cara pode se fantasiar de Papai Noel também, se claro, quiser. Com certeza. O carnaval aceita tudo. Qual dessas máscaras tu vai usar, Bit? Eu acho que eu vou usar essa aqui, ó, que eu não tenho cabelo, daí já disfarça. Inteligente. Ô, Matheus, coloca essa pra gente ver. Seria legal se tivesse a máscara, né? Que agora já, ia ser bem divertido. Depois o F coloca um filtro ali. Coloca um filtro, pra nós. Mas, pô, gente, vamos então falar mais um tema aqui que é muito debatido, um tema que os empresários, donos de empresas, gestores ficam, João, mas como é que eu estimulo o time, João? Como é que eu engajo o Matheus? E aí tem um tema aqui que a gente vai falar que é plano de carreira na área comercial. Eu também pergunto como é que eu engajo o Matheus às vezes. É foda. Mas é complicado, né? Quer falar sobre isso agora ou depois? Quer discutir aqui agora no meio do podcast? Então. Mas é louco porque mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Com motivação, sobre o desafio do time, né? Você tem que desafiar uma pessoa no final das contas, né? E, enfim, realmente desenvolver o talento dessas pessoas. Total, a parte do estímulo. Bom, então vamos falar hoje então de plano de carreira na área comercial? Bora falar de plano de carreira na área comercial. Só que antes de falar de plano de carreira na área comercial, eu quero dizer que o porquê desse tema, né? Essa questão, né? Porque assim, quando a gente fala em plano de carreira, a gente está pensando em alguém crescer dentro da área. Por que eu gosto de falar disso? Porque eu prefiro muito mais desenvolver os talentos dentro de casa do que trazer de fora. E criar essa cultura que as pessoas vão ter oportunidade de crescimento, eu acho fundamental para o sucesso na área comercial. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade dentro de uma empresa de crescer, me desenvolver, sair de vendedor para coordenador, para gestor, e depois eu fiz isso com o meu time. Eu tive a oportunidade de contratar as pessoas, desenvolvê-las, formá-las e depois fazer com que elas crescessem e ascendessem profissionalmente. E, cara, a empresa que olha para o funcionário, ela pode utilizar isso como benefício próprio. Olha, aqui dentro você tem oportunidade de crescimento. A gente vira e mexe, vê em diversas vagas de emprego lá. Nós temos plano de carreira, Por que isso é um benefício? Porque tem muitas empresas que não tem. Tem muitas empresas que a gente entra, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar naquela vaga, até uma outra pessoa que está 10 anos sair, beleza, agora vai tu que está mais tempo. E o plano de carreira ele é fundamental para isso. E a gente escrever ou a gente bater na tecla que a gente vai desenvolver as pessoas ali dentro, ela tem ônus e bônus, porque tem momentos que eu não vou ter talvez as pessoas preparadas e eu vou ter que desenvolver alguém no estilo trocar o pneu com o carro andando. Mas tem outros momentos que eu vou ter pessoas muito mais engajadas aqui dentro e muito mais prontas, porque eu estou preparando elas para ir para as novas funções. E é o que a gente geralmente faz na área comercial. A gente vai contar um pouquinho aqui do nosso plano de carreira e ele vai mostrar como que ele vai preparando, cada função vai preparando a pessoa para a próxima função. E ainda eu vou perguntar para vocês como é que foi na jornada de vocês, né? Legal. E uma outra coisa é que promover as pessoas dentro da empresa é uma das grandes maneiras de motivar e de engajar o time. Perfeito. Eu ia te fazer essa pergunta. Por que você prefere desenvolver as pessoas dentro de casa do que trazer de fora? Contratar para vendedor e não contratar vendedor. Cara, por que eu prefiro fazer isso? Porque motiva as pessoas, porque é mais fácil de treinar, porque dar uma responsabilidade maior para uma pessoa que já está dentro de casa, ela tem possivelmente uma adaptabilidade mais rápida àquela função, por ela já conhecer os processos internos. E, cara,
porque não tem sensação melhor do que você ser promovido. Legal. É uma sensação muito legal, muito gostosa, que motiva a equipe, que motiva todo mundo e principalmente a pessoa que está recebendo aquela oportunidade. Legal. Então, por isso que eu gosto de desenvolver a pessoa dentro de casa. Legal. Eu gosto de promover as pessoas de dentro de casa. Legal. E disso que você já trouxe, desse argumento que você já trouxe pra gente, João, já tem alguns porquês por trás, mas eu queria saber um pouco também da ideologia do Matheus. Antes da gente falar um pouco, adentrar um pouco aqui do nosso plano de carreira, do Toca o Sino, o que a gente acredita, por que é importante o plano de carreira na empresa, na visão de vocês? Uhum. Sei que você já trouxe alguns porquês, mas queria que você contextualizasse um pouquinho mais, vocês dois. Bom, legal. Recentemente a gente começou a fazer bastante isso nas próprias entrevistas, assim, com os candidatos. Mostrar qual que é o planejamento, qual que é realmente o plano de carreira. Isso traz clareza para ele de qual que é o próximo passo, tá? Qual que é o próximo passo? Então, beleza, eu vou entrar como pré-vendedor aqui, mas eu vou ter oportunidade de crescimento para outras áreas. Não vou dizer que é só isso, mas mostra para ele que... a função de pré-vendas, digamos assim, que é só uma função de entrada que ele vai receber a oportunidade futuramente de fazer, executar outras funções. Não vai ser algo permanente. Exatamente. Digamos assim, de entrada, porque ele vai ser desenvolvido, ele vai crescer, ele vai se desenvolver até ele ser promovido até um cargo de vendedor. Legal. Então traz muita clareza de qual que é o próximo passo, né? A pessoa não fica ali, poxa... eu vou entregar bastante resultado, eu vou bater meta, eu vou entregar resultado pra caramba, e aí eu vou ficar pra sempre fazendo isso, num looping. Não, então ela tem clareza de qual que é o próximo passo, qual que é a próxima função que eu posso executar aqui, né? Então serve muito pra isso. Claro, além disso, é muito importante porque você engaja a pessoa e você continua desenvolvendo, porque entre pré-vendas e ser um vendedor, um consultor de vendas, existe um caminho. Então essa pessoa ela tem que desenvolver algumas habilidades, né? Tem que se desenvolver, né, em alguns pontos que são importantes. Mas é por isso que me conecta muito com o que o João falou antes, de você não contratar um vendedor pronto. Você contratar um pré-vendedor e desenvolver ele até vendedor. Legal. Porque é muito mais simples, mais rápido, mais prático. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas é muito mais rápido a escala dessa pessoa. Perfeito. Porque ela já executou um papel semelhante, ela já passou por uma etapa. Motivada também, né? Exatamente. Porque é muito legal isso que você fala, que do próximo passo, até porque tem aquele velho ditado que quando você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso já gera um grande estímulo nessa pessoa de saber, caramba, o próximo passo é esse aqui. Então ela já vai entrar totalmente com estímulo, estimulada, porque ela vai querer o crescimento. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer crescer, que massa. E porque tem outro ponto que, cara, quando eu tenho essa clareza do meu plano de carreira, eu sei que eu vou contratar pessoas para desenvolvê-las e crescê-las, eu já filtro também na hora da contratação. Se eu tô vendo pessoas que não querem crescer, esse tipo de pessoa não serve para o meu time. Legal. Eu preciso de pessoas que tenham a fome, que tenham um tesão, que queiram crescer, que queiram ir para o próximo nível, que queiram ir para o próximo desafio. Então isso já é um alinhamento quando nós fazemos o nosso processo seletivo. Cara, eu tô te contratando, mas não para isso, eu tô te contratando para chegar lá. Mas para chegar lá, eu preciso que você passe por essa jornada, que é o que a gente vai comentar agora. Perfeito. Né? E como é que é, galera? Eu já passei por isso e é um desafio. Você traz essa clareza pra pessoa de que, olha, você vai ser contratado como pré-vendedor, mas eu não quero que você seja para sempre pré-vendedor. Eu quero que você se desenvolva até se tornar um consultor de vendas. E se a pessoa não quiser ser desenvolvida? Cara, eu acho que a pessoa que não quer ser desenvolvida, essa pessoa possivelmente não deva fazer parte do nosso time. Até porque a gente sabe que a rotatividade na área comercial ela tende a ser um pouco maior. Se a empresa está em expansão, ou também depende do momento da minha empresa, se ela está em expansão, eu sei que eu vou precisar cada vez mais formar novos vendedores. E, cara, essa pessoa ela vai enjoar em um determinado tempo dessa função de pré-vendedor. Então, 2 anos... passou dos 2 anos, 2 anos e meio, já vai ser muito difícil ela continuar fazendo as mesmas coisas. Ela vai querer ir para um próximo passo. Até porque a gente sabe, pensando financeiramente, que o pré-vendedor ele vai ter um teto de salário e o vendedor, ele não é que tem um teto, mas o pré-vendedor ele tem quase que um teto assim que vai ser difícil ele passar daquela barreira. Já o vendedor não.
Total. O comissionamento de um vendedor é muito mais escalável. Então, o cara, quando ele está com o vendedor, ele consegue ficar vários anos como vendedor, porque ele está o tempo inteiro mexendo na remuneração dele e podendo ter vários picos financeiros altíssimos. O pré-vendedor não, até vai ter pico financeiro, mas, cara, vai ficar muito de uma base. A gente falando aí, até de experiência que a gente já teve, que nossos pré-vendedores, no máximo, num mês estourando, ganham 4, 5 mil reais. Tanto que, diferente de um vendedor que nos meses estourando ele já ganhou 20, 25 mil reais. Exato. Então a gente volta, dá esse passinho para trás, cara. A função de pré-vendedor no início, que é o nosso plano de carreira, ele tem um teto não só de função, ele tem um teto também de salário. Não um teto escrito, mas a gente sabe com todas as projeções, esse cara, para ele conseguir ter um salário de 10 mil reais, olha, ele tem que... É muito difícil imaginar um pré-vendedor ganhando 10 mil reais. E contribuindo um pouco com a sua pergunta, Matheus, eu acho que vai muito mais também da pessoa ter vamos dizer, um receio, um medo, talvez. Porque quando essa pessoa recebe lá no início, lá na contratação, que ela vai ser desenvolvida e ela fala que não, eu acho que tem todo um processo, tem toda uma jornada para ela trilhar, para de fato ela ter uma reprogramação mental. Sim. Ela se descobrir no meio desse caminho. Porque eu já escutei pessoas, já na jornada que eu trilhei, de bagagem e tudo mais, eu já vi pessoas falando, não, Marcelo, eu não quero ser desenvolvida. Só que chegou num certo ponto que ela bate nesse teto que o João comentou, e ela fala, cara, eu quero ser desenvolvido sim. Às vezes a necessidade, né, de às vezes ganhar mais e tudo mais. Exatamente. Talvez eu tenha feito a pergunta errada. Não seja se desenvolver, mas sim ser promovida. A pessoa que ela tá executando o papel. Eu acho que é mais ou menos por aí também, né? Sim, ela anda bem do lado assim. Vai muito do que ela busca, né? Mas, olha que louco, deixa eu entender uma coisa. A gente fala de plano de carreira, que pra gente é muito importante, mas como é que é aqui no Toco-Sino? Boa, legal. Como é que é o plano aqui no Toco-Sino? Porque assim, pra gente falar do plano de carreira do Toco-Sino, a gente pode falar que existem um plano de carreira horizontal e o plano de carreira em Y, né? E o que a gente acredita muito é na junção dessas duas coisas. Ou melhor, no plano de carreira Y, que ele pode seguir na área comercial, por exemplo, mas aqui dentro, como a gente é uma empresa de expansão, se esse cara tiver uma nova habilidade, ele quiser ir para uma outra área, ele vai ter essa oportunidade. E talvez aqui responda a tua pergunta, Matheus. Se esse cara ele não quiser crescer na área comercial, ele precisa querer crescer e ir para outra área, para outro caminho, e tá tudo bem. O que não dá é pra gente ter pessoas acomodadas. Estagnadas, né? Estagnadas. Mas pô, como é que eu vou fazer pra ter um grande time e promover todo mundo? Cara, eu preciso que as pessoas tenham tesão. E óbvio, vão ter pessoas que não vão ser promovidas, e tudo bem. Vai ter momentos que a gente vai ter políticas geralmente, quando a gente tem um time muito grande, a gente vai ter políticas de, olha, avaliação de desempenho, os piores na avaliação de desempenho são cortados, os melhores são promovidos, os do meio a gente vai chacoalhando pra rodar a avaliação de desempenho de novo e ter essas questões ali dentro. Depois tem um processo seletivo interno, né? Um processo seletivo interno para outras vagas. Então, mexer nessa galera. A gente sabe que a área comercial ela precisa ter essa rotatividade para entregar um pouco mais de retorno, porque é muita emoção, é muita repetição. E aí tem alguns estímulos, como a gente falou, o financeiro é o principal deles. E aí o pré-vendedor não tem tanto estímulo financeiro, porque eu ter alguém no meu time comercial que está acomodado ganhando 3, 4 mil reais, não vai rolar. Eu não quero esse tipo de pessoa trabalhando comigo. Eu quero que a pessoa tenha gana, que ela queira mais, que ela queira mais. É uma característica ter fome, essa ambição, né? A gente veio falando bastante tempo sobre isso. A pessoa que ela não tem fome, ela não tem essa ambição de querer mais e mais e mais, ou ela se acomoda naquele salário ali que, beleza, pago minhas contas. Mas e o mais? E melhorar de vida, e alcançar os objetivos. Quem não tem isso dificilmente consegue se manter na área comercial, porque ela vai ser cobrada, ela vai ser estimulada a agir dessa forma, né? E se não agir, não vai rolar. Antes da gente falar sobre o nosso plano de carreira aqui no Toco-Sino, eu quero saber de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre a senioridade dentro do cargo de pré-vendas? Cara, depende muito de... Só para explicar para a galera, senioridade são os níveis de pré-vendas, né? Então, júnior, plano e sênior. Depende muito do teu modelo de negócio. Para nós, não funciona, se a gente tem um time CLT, e até pela nossa política de salários, não funcionaria muito bem a senioridade em pré-vendas. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente vai promover alguém para uma próxima função, ela precisa ter uma diferença de salário de no mínimo 5% para ela conseguir ganhar esse aumento. Então vamos supor que hoje a nossa base de salário, pegando uma base geral das empresas CLT, cara, o pré-vendedor vai ser R$1.500, R$1.700, R$2.000, e o vendedor, ele vai ter uma diferença de 100, 200, até no máximo R$300. Agora pensa, se eu vou promover um pré-vendedor para pleno e para sênior, ele possivelmente vai ter um salário
base Igual. equivalente ao do vendedor, Uhum. ou às vezes até um pouquinho maior. Então não teria como eu tirar esse cara de um pré-vendedor sênior para depois ele ir para um upgrade de carreira e sendo um vendedor, Uhum. tá? Então, por isso que eu, quando monto as estruturas comerciais, o pré-vendedor ele não vai ter uma hierarquia de júnior, pleno e sênior. A gente criou algo diferente aqui agora, por conta das operações que a gente trabalha, e até vou comentar daqui a pouco. Mas então, assim, se eu sou um dono de uma empresa que tem toda uma equipe CLT e tenho que seguir as regras corretas e tudo mais da CLT, que para promover eu tenho que dar aumento de salário, que eu nunca posso baixar o salário base das pessoas, porque por mais que o cara vai ser vendedor, ele vai ganhar mais, o que conta para a CLT é a base, é o salário base. Eu não tenho como fazer esse downgrade de salário base. Sim, sim. Perfeito. Eu contribuindo um pouco com a sua pergunta, Matheus. Cara, vai muito do que o João trouxe sobre o modelo de negócio e analisar o que faz sentido e o que não faz. Por exemplo, tem isso que o João trouxe, mas, por exemplo, se eu estou no modelo de negócio que eu preciso de mais qualidade do lead, por exemplo, uma prospecção outbound, uma pessoa que realmente já tenha um certo tipo de expertise no assunto, eu vou ter que desembolsar mais para ela, só que ela vai me trazer um lead mais qualificado. Sim. Agora, se a gente for trabalhar com volume, eu tenho tempo de treinar aquela pessoa para ela entregar um resultado num determinado processo que a gente coloca, que vai gerar volume, que é o suficiente para a gente atender aqui na ponta do consultor. Então, é muito louco, porque eu também não tenho o lance da hierarquia, ou o consultor ser superior, ou enfim, o pré-vendedor ser inferior, mas eu acho que vai muito do modelo de negócio. Se o cara é sênior, um pré-vendedor sênior, qual que é o próximo passo que ele vai dar dentro da sua empresa? Vai ser uma coordenação? Vai ser uma supervisão? O que ele vai fazer? Então, é sobre o lance de escala e como que você define todo o organograma. Exatamente. E construir essas trilhas de plano de carreira, né? Exatamente. E, cara, isso é muito importante para a empresa, principalmente para a empresa que quer ter funcionários excelentes, que quer ter funcionários que queiram crescer ali dentro, que valorize o talento. É uma coisa boba, mas pensar no plano de carreira para a área comercial, ela pode gerar muito resultado hoje e futuramente também, porque eu vou conseguir amarrar aquelas pessoas, aqueles talentos junto comigo. Reter esses talentos. Perfeito, Matheus. Essa é a palavra que eu não consegui falar. Reter esses talentos. Mas olha só, vou trazer um pouquinho agora do nosso cenário, do plano de carreira que a gente construiu aqui no Toxina, olhando para a área comercial, tá? Então, como a gente tem algumas operações hoje, a gente atende algumas operações na terceirização, a gente conseguiu produzir o nosso plano de carreira dessa maneira, que é ter 2 níveis para pré-vendas e depois seguindo para as outras áreas, tá? Então, hoje, quando a pessoa é contratada, ela vem conversar com a gente, ela recebe, o teu plano de carreira ele vai ser desse jeito aqui. Qual que é esse jeito aqui? Ele vai começar hoje como pré-vendedor físico. Por que físico? Porque dentro das nossas operações que a gente atende, tem algumas operações que são operações que vão para o mundo físico. Por exemplo, a gente atende hoje uma operação que é uma academia de jiu-jitsu. A gente chama de mundo físico, que não é venda no digital. Então, a gente faz agendamentos, o pré-vendedor faz agendamentos para a academia. Então, é o pré-vendedor físico que a gente chama. Tem um nível de exigência um pouco mais baixo, um nível de aprendizado um pouco mais baixo, então esse cara ele entra hoje na nossa operação como pré-vendedor físico. A gente entende também, olhando o nosso cenário, que quando a gente começar a escalar esse setor ele vai precisar de muito mais pessoas e vai ser uma grande triagem para o próximo passo, que é o segundo passo, que tem uma escala de salário, de responsabilidades e também de atendimento de clientes. Aqui esse cara vai atender um cliente, aqui no próximo nível ele vai atender outros, um número maior de clientes, que aí ele vem para o segundo nível, que é o pré-vendedor digital, que nós estamos chamando, que é a galera que vai atender os nossos clientes que trabalham com marketing digital e que nós também fazemos as vendas. Aqui no pré-vendedor físico não é nós que fazemos as vendas. Quem faz as vendas é a própria academia que recebe os leads. Aqui no digital, que é o segundo ponto, aí sim, esse cara ele vai aprender a fazer pré-venda e agendar para o nosso próprio consultor de vendas. Então, primeiro degrau, pré-vendedor físico. Segundo degrau, pré-vendedor digital. Depois que o cara sai de pré-vendedor, é onde a gente vem para a continuação da ascensão desse cara na carreira. Ele vem para um terceiro cargo, que é o de vendedor. Aí sim, ele faz a transição de pré-vendedor para vendedor. É onde ele começa a ter as responsabilidades de vendedor e não mais fazer pré-venda, mas sim fazer a venda. E como é que funciona essa transição? Até para a gente falar para o pessoal. Então, eu não pego um cara como pré-vendedor, que ele não tem experiência nenhuma, e jogo ele para ser vendedor. Não. Ele fica por algum tempo
fazendo um pouquinho das duas funções, é onde a gente dá as oportunidades, os testes para esse cara se desenvolver como um vendedor, né? Como um consultor de vendas, para aí sim, se ele conseguir adquirir essa habilidade, ele vai ficar full time, ficar o tempo inteiro, o tempo integral, executando aquela função de vendedor. Então, olha só, até nessa migração de pré-vendedor para vendedor, a gente tem um processo desenhado, porque a gente já fez isso algumas vezes. Vocês passaram por isso. Então, a gente tem eventos, às vezes, com maior... a gente cria algumas coisas dentro da nossa inteligência de vendas. Uma delas foi a agenda de overbooking, onde quando eu encho todas as agendas dos meus vendedores, eu crio uma terceira agenda de overbooking para caso eu não tenha nenhum no-show, nenhuma sessão que não ocorra, eu tenho essa outra agenda que o meu pré-vendedor consegue assumir e executar aquela agenda. Então, o tempo inteiro eu estou treinando os pré-vendedores para serem consultores de vendas, mesmo que eles não vão ser naquele momento, mas eu treino para deixar eles preparados para quando eu tiver a oportunidade, eles possam ir para o próximo nível. Então, ao mesmo tempo que ele está executando a função de pré-vendedor, ele está recebendo treinamentos constantes para se tornar vendedor. E aí ele vai recebendo algumas oportunidades ao longo da jornada dele para ele se tornar vendedor. Então, eu enchi a minha agenda aqui, tem um lead que precisa de atendimento. Opa, o pré-vendedor já está sendo treinado, então ele consegue assumir esse lead. Estou fazendo um lançamento, eu vou precisar de um número de vendedores muito maiores. Beleza, pego esse pré-vendedor e faço ele atuar como vendedor. Então, a gente vai dando essas oportunidades para esse cara aí se assimilando e tendo resultado com essa função, para depois ele chegar super preparado para ser um vendedor full-time. Boa. Eu lembro muito bem, João, que você falava na verdade, uma promessa, né? Que você prometia que todo mundo ia receber treinamento para se tornar um consultor de vendas. Não queria dizer que não estava prometendo que você ia promover a pessoa, mas era uma promessa que todo mundo ia ser capacitado para se tornar um consultor de vendas. Se é promovido ou não, tem a ver também com o que entrega como pré-vendedor, né? Exatamente. E como é que vocês se sentiam com isso? Porque olha só, antes de eu passar a bola para vocês, uma das coisas que eu sempre falava para o meu time era, gente, eu garanto para vocês, eu prometo, que aqui dentro eu vou dar a oportunidade para vocês se desenvolverem e eu nunca vou contratar um vendedor direto. Então as pessoas ali dentro já sabiam que se elas fossem pré-vendedoras, elas teriam chance de ser promovidas e eu sempre ficava com esse dilema. Se um dia eu trouxer algum vendedor e pular da pré-venda, eu vou estar perdendo credibilidade com o time, né? Com o meu time. Total. E a gente nunca fez isso. Mas como é que vocês passaram por pré-vendedores, né? Como é que vocês se sentiam com isso? Sabendo que vocês iam ser desenvolvidos para serem vendedores, mas sem nenhuma promessa que vocês seriam promovidos. Realmente é bem desafiador, né? Até porque quando você constrói um plano de carreira, tem a ver realmente com o desafio. E principalmente as pessoas que estavam lá com a gente naquele momento, elas eram pessoas que realmente aceitaram o desafio e queriam se desenvolver, queriam buscar uma outra posição, queriam ganhar mais, tudo mais. Então, todo mundo estava jogando o mesmo jogo. Era, digamos assim, uma competição do bem, né? Então, todo mundo se ajudava, todo mundo se dava feedback e tudo mais, mas todo mundo queria ser promovido, né? Nas pessoas que estavam se desenvolvendo. É muito bom quando você tem esse suporte, esse acompanhamento, esse desenvolvimento da empresa e principalmente de um líder que vai te acompanhar, vai te mentorar, digamos assim, naquele momento. Do que você só vai fazendo as mesmas coisas e quando surgir uma outra função, você vai lá e aprende. Então você é preparado antes de assumir aquela posição. Não deixa para ser promovido para aprender uma coisa nova. Então você está se preparando com antecedência. E aí sim, quando você se tornar um consultor, você não vai ser o melhor consultor do mundo, mas você já está ali encaminhado para que você possa só desenvolver, apertar alguns parafusos, muita repetição e tudo mais, para que você vá rodando. Mas é muito importante isso. Dentro de um processo de, digamos assim, essa passagem, não é passagem de bastão, mas essa pequena etapa assim que você é pré-vendedor e vai para vendedor, você está sendo desenvolvido para se tornar um vendedor. Você não deixa para ser promovido para depois sim se desenvolver. E claro, tem a ver, claro, com o que a empresa vai desenvolver, vai te ajudar, vai te dar momento ali para fazer as simulações e fazer os roleplays se necessário. Mas você também tem que ir atrás de conteúdo, você também tem que ir atrás de desenvolvimento nos seus períodos ali que você pode, né? Não deixa só essa responsabilidade para a empresa. Total. E como é que você se sentia, Bit, sabendo que teria a oportunidade? Cara, é muito louco, porque eu lembro até hoje que era muito frio na barriga, né, cara? Frio na barriga, ansiedade, porque, claro, você usava uma comunicação muito, muito legal, né? Uma forma de comunicação, como o Matheus bem trouxe aqui, bem pontuou, que era uma promessa de treinamento, de desenvolvimento, que eu acho que todas as pessoas, elas buscam melhorias, enfim,
alta performance e tudo mais, só que você não Alta performance. só que você não prometia Promoção. a promoção. E isso é bizarro porque eu ficava assim bem ansioso pra treinar, bem ansioso pra pegar uma sessão estratégica pra dar o meu melhor. Então eu usava desse frio da barriga, eu usava dessa ansiedade pra fazer o melhor, velho. Quando eu tivesse ali no front de vendas ali, na sessão estratégica de fato, falar, cara, eu preciso entrar, eu sei que isso aqui vai ser como se fosse um teste, também vai me trazer muitas provas, porque a gente gosta de ver os resultados, né? Testar, né? Total. E aí eu falei, cara, isso aqui vai ser um teste pra ver se realmente eu tô No caminho no certo. caminho certo. E aí eu me sentia bem ansioso, cara, bem ansioso. E, claro, tem um abismo, né, entre expectativa e realidade, não cuidar pra isso não virar uma frustração, mas, cara, era um sentimento bem, bem estranho, era um mix de sensação, cara. Era uma, tipo, aquela ansiedadezinha boa, assim, sabe? É, De saber, tem algo bom vindo pela frente, era um né? mix, era um mix. Exatamente. Algo bom, um medo, um pequeno medo, quando, tá, e se vier, será que eu tô preparado? Eu vou dar conta? Exato, e legal. aí é muito E louco. também tinha que, enquanto isso, nesse momento de desenvolvimento, tinha que estar ligando, tinha que estar agendando, tinha que Tinha que entregar agendar, resultado como exatamente. pré-vendedor. Exatamente. Então você não podia. Não. A cabeça não podia estar lá na frente, né? Sim. Você tinha que pensar uma coisa de cada vez. Sim. Porque senão você ia deixar a bola cair aqui, Exato. tua promoção ela pode enfim. Pode ir por água abaixo. E a gente tem que ser muito. Trabalhar muito em cima de mérito das pessoas. O líder ele perde muita credibilidade se ele vai lá e contrata um vendedor e não dá oportunidade pro pré-vendedor. Ele perde muita credibilidade quando ele promove um cara que não é bom, que não performa, que não tá entregando resultado, do que quando o cara tá entregando resultado. Total. Então a gente precisa usar da meritocracia. Então quando o líder ele faz isso, ele promove através do mérito da pessoa, ele ganha a credibilidade do time. Legal, Né? cara. Então, poxa, eu fui lá e promovi tal fulano. Beleza, é justo, porque o fulano não tá entregando muito resultado e tava se preparando há muito tempo pra Legal. isso, né? E, Matheus, só complementando um pouquinho sobre esse lance da meritocracia, que eu sempre gostei muito quando era liderado do João e tudo mais, e não importa, o João falava, se eu estiver errado você me corrija, João, mas ele falava, não importa o tempo de casa, o que importa são os seus resultados, o que você vai fazer para chegar neles, dentro dos valores da empresa, seguindo eles à risca. Então, se você mostrar que você tá dentro dos valores, que você tá mostrando aqui que você quer ser desenvolvido, que você tem essa ambição, essa fome, cara, não vai ser por tempo de casa. Então, isso é muito legal, assim, pra pessoa que entra e escutar, porque hoje a maioria das empresas, principalmente empresas mais tradicionais, elas dependem muito disso pra ver uma promoção, alguma coisa do tipo. Ah, não, se tem 10 anos, aí você sobe. É interessante, né, Bit? Porque, inclusive, aconteceu isso com a gente, né? Teve pessoas que entraram rápido, jogavam um jogo muito bom e foram promovidas muito rápido, né? Enquanto que tinha pessoas que tinham mais tempo de casa e não foram promovidas naquele momento. Então surgiu a oportunidade, quem estava preparado, quem estava entregando um bom resultado foi promovido. Enquanto isso, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, a gente sempre manda um recado pro time. E quando a gente faz isso, a gente mostra, não é tempo de casa que vai definir quem vai ser promovido. E sim quem entrega o melhor resultado, quem tá disposto a pagar o preço e quem realmente tá preparado para assumir aquela posição. Massa. Aquilo que vocês falaram é importante, porque a gente analisava, eu como gestor analisava, não só a tua performance agora como um vendedor. Isso contava, né? Porque você recebia a oportunidade para fazer o teste de vendedor, só que ao mesmo tempo você tinha que executar a tua função como pré-vendedor. Se você não estivesse bem na tua função como pré-vendedor, cara, esquece. Você poderia estar com 100% de conversão. Eu preciso que você foque aqui para chegar nesse nível. E essa questão por tempo de casa, para mim, sempre foi uma das coisas mais difíceis de executar, porque no fim das contas eu tinha pessoas com níveis parecidos, mas tinha algumas pessoas que se destacavam. E teve uma vez que eu contratei uma pessoa, ela chegou jogando muito alto nível, e ela foi promovida na frente de outras pessoas. Eu tive que lidar com aquilo. E foi uma forma de mandar um recado pro time que, cara, eu nunca vou olhar para tempo de casa. Essa pessoa veio, performou mais e por isso que ela tá sendo promovida. E depois ela veio a sair, zero problema, mas eu mandei o recado pro time, eu assumi, eu sei que pessoas ficaram um pouco bicudas na época e tudo mais, mas eu tinha que tomar aquela posição porque eu não tava ali para só fazer amigos, né? Eu tava ali para mostrar que, cara, isso aqui é desse jeito e era o recado que eu precisava mandar. Total. E um exemplo aqui, ó, você foi promovido com 6 meses. E olha só, tem uma história muito legal que é a história do Matheus. O Matheus, ele foi promovido a consultor de vendas, depois ele ser pré-vendedor, mas ele demorou mais tempo que a galera. Ele foi 11 meses ou... por aí, quase 11 10 meses. ou 10 ou 11 meses, mais ou 11 menos. meses, enquanto o pessoal foi promovido com 6, com 7, com 8. Era o momento de ascensão dessa empresa, Exatamente. né? E o Matheus, ele foi sendo segurado.
Por quê? Naquele momento eu tinha outros planos para o Matheus, não só ser consultor de vendas. E eu estava testando ele com algumas outras questões. E na época eu lembro de ter conversas difíceis com ele. O Matheus, pô, mas todo mundo está sendo promovido, eu não estou sempre assim. Matheus, calma, você não me entregou essa habilidade aqui ainda, você está me entregando outras coisas, então não tem como eu te promover agora e tudo mais. E até que chegou o momento que o Matheus foi promovido. Só que olha que louco, ele foi o que mais demorou a ser promovido como pré-vendedor. Só que quando ele se tornou vendedor, a minha ideia não era nunca fazer ele como vendedor, mas eu tinha colocado um critério, que eu vou falar aqui, que para o cara ir para um cargo de gestão, ele tinha que passar por todas as funções na área comercial. E aí, o Matheus foi para vendedor, ficou o tempo que precisava ficar em vendedor, que foi 4 meses, e no 5º mês ele foi promovido, ele ficou ainda o 5º e o 6º mês como vendedor, mas depois ele foi para a coordenação. Então o Matheus, ele demorou mais para ser promovido, mas depois que ele foi promovido, ele foi rapidamente promovido de novo para o cargo de coordenação. E tudo aquilo estava sendo desenhado. E eu, como gestor, tive que lidar com aquela dor de barriga de conversar com o Matheus, de preparar o Matheus para a própria função, para a próxima função. E eu sabia que ele ia ser só uma passagem ali como vendedor para adquirir aquela habilidade, até para depois poder promover as pessoas que ele liderasse para vendedor e depois também cuidar do time de vendedor. Ele tinha que ter vivido aquele momento. Então, lidar com todos esses desafios no plano de carreira é grande, mas a gente tendo tudo planejado, o papel do gestor é pensar nisso, né? E a gente vai lidar com as frustrações das pessoas, promovendo uma, não promovendo outras. E aí, voltando ao assunto, né? Então, pré-vendedor para vendedor, e depois de vendedor, cara, a gente tem algumas outras funções. No Toxino, depois de vendedor, esse cara ele pode ser um vendedor de expansão ou um vendedor pleno ou sênior. Então, por quê? Porque o vendedor de expansão é o cara que vai cuidar só de quem é cliente, vai cuidar de renovação, vai cuidar de relacionamento, vai cuidar desse cliente, ele vai possivelmente ir para eventos, cuidar dos eventos, fazer venda em eventos. Então ele vai ter essa nova função, que é não mais vender para os novos clientes, é vender só para quem é cliente. Então essa é uma próxima fase depois de você ser vendedor. Óbvio, você pode ter o vendedor júnior, pleno e sênior, aqui não tem problema, ou você pode fazer esse cara sair de vendedor para um vendedor de relacionamento ou um vendedor de expansão, que a gente chama hoje dentro da hierarquia aqui do time. E aí, posteriormente, depois de vendedor, a gente vai levar esse cara para ser coordenador ou gestor e tudo mais. Isso é uma carreira horizontal, onde esse cara ele segue 100% na área comercial. Mas esse cara ele pode sair da área comercial e ir para outras funções. Como, por exemplo, esse cara ele pode chegar a vendedor e ir para vendedor de relacionamento, que é um outro lado. Ou esse cara ele pode ascender depois de vendedor e ir para coordenação e depois gestão. E aí vai depender de como tem a sua estruturação da tua empresa. Aqui no Toxino hoje, ele vai chegar a vendedor e o próximo passo dele é ou ele ir para uma carreira Y e ir para outra área, ou ele ir para cima, onde ele vai ser o vendedor de expansão, ou aí não precisa ser vendedor de expansão e depois coordenador, ele pode ir direto de vendedor para coordenação. E coordenação, gerência. O que eu queria falar aqui também... eu quero só complementar uma coisa que é muito louco, porque isso é um modelo de negócio, uma coisa que a gente acredita, mas eu já vi em outras empresas, por exemplo, tá tudo bem a pessoa sair de pré-vendas sênior, ela ser uma coordenadora de pré-vendas. Ela não precisa passar por vendas para ser um coordenador, para ser um gestor. Claro que o gestor ele precisa ter muita abrangência de todo o processo, do macro, do funil e tudo mais, e saber o que tem que na parte de vendas também, mas dependendo do nível, do tamanho da empresa, tem um gestor de pré-vendas, tem um gestor de vendas, então há também essa possibilidade dessa pessoa não precisar passar por todas as funções como o Matheus passou. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que eu precisava ter bastante gente, eu precisava promover bastante gente. A gente tem que entender que a promoção também é uma ferramenta de engajamento, como a gente falou lá no início. Então, quando eu crio esses novos níveis, e aí eu não preciso ficar com a galera tanto tempo na mesma função, eu consigo criar sempre picos de engajamento com esse meu time. Então, cara, se eu estruturo, e isso tem que ser planejado, eu estruturo dessa maneira para passar por todas essas etapas, eu consigo mostrar para a pessoa que ela vai ter sempre pontos de ascensão. E as pessoas gostam disso, isso motiva elas a buscar sempre o próximo passo. Essa clareza motiva e faz com que elas entreguem mais no dia a dia. Então, por isso que a gente estrutura desse jeito. Mas você pode construir o plano de carreira do jeito que você achar necessário. Mas uma coisa que eu sempre vou recomendar, nunca contrate vendedor. Contrate sempre pré-vendedor e comece por ali. E eu tô com a pulga atrás da orelha, João. A gente comentou bastante aqui sobre essa parte de pré-vendedor, tudo sai do pré-vendedor, e agora eu quero te perguntar, por que é importante contratar o pré-vendedor? Por que começar do pré-vendedor? Obrigado por essa pergunta. Porque, cara,
é muito mais fácil você contratar um pré-vendedor pelas habilidades que a gente precisa dele e pelos conhecimentos que a gente precisa dele do que contratar um vendedor. O pré-vendedor, ele tem uma responsabilidade um pouco menor dentro de um processo comercial. E quando eu contrato o pré-vendedor, eu vou ensinando algumas habilidades para o pré-vendedor que vão ser fundamentais na hora da venda. Então, eu vou ensinar ele a seguir script, vou ensinar ele a falar com o meu cliente. Só que na hora da venda, além de ele seguir o script e falar com o cliente, ele tem que fechar a venda. E aí, cara, se eu pego um cara que ele vai direto para vendedor, ele talvez não vai ter essa habilidade. E sabe qual que é a grande vantagem de contratar um pré-vendedor? É porque enquanto ele é pré-vendedor, que ele tem um pouco menos de responsabilidade, eu vou treinando ele com todas as habilidades que são necessárias para se tornar um bom vendedor. Então, como pré-vendedor, ele aprende a seguir o nosso script, ele conhece o nosso cliente, ele vai passar por diversas horas de voo falando com o cliente ideal, para quando ele chegar como vendedor, ele vai ter que aprender uma nova habilidade, que é a habilidade de conduzir o cara para o fechamento. E tá tudo bem. Só que todas as outras habilidades, como seguir script, conhecer cliente, saber com quem tá falando, saber as dores, saber os desejos, ele já sabe, porque no tempo de pré-vendas, ele já foi executando isso e aprendendo. E agora, quando ele vai ser vendedor, ele só tem que aprender uma nova habilidade, que é conduzir o cara não mais para extrair dor, desejo e necessidade, conduzir o cara para o fechamento. Então, eu vou ensinar esse cara a fazer fechamento de vendas, a conseguir fazer negociação, mas todo aquele caminho que eu tenho que ensinar para um vendedor, que é conhecer cliente, saber quem que é o cliente, como vender, quais são as dores, quais são os desejos, o pré-vendedor já tem esse drive instalado, segundo o Pablo Marçal, ele já tem esse drive instalado, ele já tem essas habilidades instaladas. Então, na hora de tirar um cara de pré-vendas para vendedor, é muito mais rápido. E por isso que esse processo funciona tanto pra gente, porque enquanto o cara é pré-vendedor, ele está sendo treinado para ser vendedor. Perfeito. E a função de pré-vendedor, ela tem menos ele porque esse cara ele está na pré-venda, ele tem como objetivo engajar, encantar e qualificar o cliente, e não vender, porque vender é uma responsabilidade muito grande. Maior. Não caia na falácia que o cliente já vem comprado. O cliente nunca vem comprado. O vendedor ele tem um papel fundamental que ele tem que tirar o cara do desejo, das necessidades dele e levar e conduzir ele para entender que o produto vai resolver isso. E, cara, não tem cliente comprado, porque o cliente precisa saber do preço, ele precisa falar com alguém, vocês sabem muito bem disso. Perfeito. Que, o cara já chegou comprado. Não chegou? Faz sua oferta para ele para tu ver se vai ser a mesma taxa de conversão do que conduzir ele na conversa. Vai ser diferente. Não vai. Então, por isso que eu acredito tanto em Legal. o pré-vendedor, ele tem que ser... a gente tem que ter o pré-vendedor para formar depois o pré-vendedor, porque é muito mais rápido essa transição. É mais barato, porque eu pego um cara mais formado, mais pronto dentro de casa, conhecendo o meu cliente, e eu também faço uma grande triagem aqui na pré-venda. Se esse cara não for bom, ele vai saindo. Perfeito. O vendedor, a hora do vendedor é a hora mais cara da empresa, velho. Perfeito. E tu trouxe a sua vantagem, né? O porquê que você acredita, e eu vou falar agora o porquê que eu acredito, a vantagem que eu também acho, que é um pouquinho, vem para esse ponto também, acredito muito nisso que você trouxe, mas tem uma outra coisa, cara, o pré-vendedor, quando ele sobe, ele vira ali de fato vendedor, cara, ele vai ser um defensor do processo. Porque o que acontece? Às vezes o time... Você tá crescendo o time, a empresa tá em expansão, você tá com 10 pessoas hoje, amanhã você tá com 30. Cara, é muito difícil, às vezes, um gestor só dar conta de 30 pessoas. As estratégias, a parte tática, a parte, às vezes, operacional, que ele tem que meter a mão. E aí, quando você promove um pré-vendedor para vendedor, esse cara vira defensor do processo. Então, ele pode vir dar um feedback pro pré-vendedor novo, ele pode treinar o pré-vendedor novo, porque ele já passou por aquele caminho. E a gente fazia isso. Quem me ajudava a treinar os pré-vendedores eram os outros vendedores que tinham sido pré-vendedores. Exatamente. Então, eu acabo construindo esse grande time de pessoas que se ajudam e se treinam. E, cara, tem uma das coisas que eu lembro que eram muito engraçadas, que eu lembro que eu me reunia com os pré-vendedores, vocês, inclusive, e aí, sempre vinha uma reclamação de um vendedor, porque o vendedor não tá fazendo isso, o vendedor não tá fazendo aquilo. Eu assim, calma, cara, isso é normal, isso acontece, vamos dar feedback, mas acontece. E aí o que aconteceu? Vocês viram vendedores, e aí vem os pré-vendedores reclamando da mesma coisa. Assim. Viu, gente? Viu, gente, como acontece? Reclamando de vocês das mesmas coisas. Viu, gente, como acontece? E aí, por isso que fala, defensor do processo. Aí vocês conseguiam chegar naquelas pessoas e falar assim, é desse jeito, por isso, por aquilo outro. Total. Então, é muito legal ter essa transição, porque as pessoas começam a dar valor para a função de pré-vendedor.
porra, não, cara, esse trabalho dele é bom para me ajudar como vendedor. Então, muito bom esse ponto que você trouxe, eu acho que fez muito sentido. Massa. Se eu fosse falar de 3 vantagens, cara, seria isso. Primeiro, estimular a pessoa para ela querer ir pro próximo passo, como o Matheus trouxe. Caramba, a pessoa vai estar com fome, sempre vai estar com sede de querer fazer mais, se comprometer mais. Segundo, essa parte de defender o processo. Então a pessoa vai ali de fato. E o terceiro, cara, que é uma coisa que a gente já compartilhou em alguns outros podcasts, que é a parte ali da cultura do time de feedback, a cultura de resultado. Porque isso se permanece, vira entra ali nesse... É como se fosse um habitat natural ali, tá ligado? É uma vivência. Então, caramba, a gente compartilha feedback, todo mundo consegue dar feedback um pro outro. Sim. E isso é muito legal, cara. A cultura que se cria dentro da empresa é muito massa. É engraçado demais essa cultura de dar feedback um dando pro outro, né? Gente, a gente fez uma pausa aqui porque o Vit meteu um erro de gravação aqui enorme. A gente não se aguentou de tanta risada. Não, eu não meti um erro. Vocês que tem a quinta série instalada, né? O drive instalado na quinta série. No final do ano vocês vão ver esse pedaço aqui, esse corte aqui do podcast. Mas enfim, indo aqui, caminhando pro final, cara, curti muito de falar sobre esse assunto. E cara, você que ficou até o final, escutou a gente até aqui, não esquece de ir lá no nosso Spotify e avaliar, dar 5 estrelinhas pro nosso podcast, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, beleza? Agora, vamos para a parte final, para as nossas sacadas. E antes de ir nas sacadas, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, @JoãoCSRosa, @MarceloBTOficial, @MatheusMaarcondes. Maarcondes. Boa. Show. Gente, quais são as sacadas que vocês deixam? Vai lá, Matheus. Beleza, então eu vou começar. Quando a gente vai jogar um jogo, antes de mais nada, a gente vai aprender como jogar ele e vai entender quais são as regras do jogo. Então, desde a contratação, deixe claro para o teu colaborador ou para o teu candidato quais são as regras do jogo, explique para ele quais são os próximos passos, traga clareza para ele de como que funciona o plano de carreira para aquela função que ele está sendo contratado. Você já vai fazer um elemento de expectativa. Se ele não compactar com aquilo, se ele não curtir, já não faz sentido ter aquela pessoa naquele momento, né? Se ele não quiser, não é comercial para mim, então talvez não seja aquela pessoa para você trazer para dentro de casa. Perfeito. A minha sacada é o seguinte, cara. Se você quer criar uma cultura de resultado, uma cultura de feedback, principalmente ter um time engajado, mostre para ele os próximos passos. Boa. Mostra para ele os próximos passos, deixa ele bem ciente do que ele pode alcançar entrando na sua empresa. Boa. A gente gravou um podcast sobre demissão com a Aline e a gente teve uma sacada que é: demissão é uma ferramenta de gestão. Eu vou falar aqui que promoção também é uma ferramenta de gestão. Então, se você quer ter ferramentas à disposição do teu gestor, estruture um plano de carreira onde ele possa utilizar a promoção como uma ferramenta de gestão para gerar engajamento, para gerar pertencimento e também para reter talentos. Plano de carreira retém talentos. Então, faça o seu plano de carreira porque ele vai te ajudar muito a reter os talentos na sua empresa. E por último, queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar mais esse episódio com vocês. E hoje, Matheus, é a tua vez de tocar o sino. Toca com vontade, Matheus. Toca um sino pra nós, Matheus! Boa!